Hoje o Felipe Killing, um pouquinho mais cedo na programação aqui da Band News FM, para falar sobre a crise envolvendo o premier Boris Johnson no Reino Unido. Essa crise tem se acentuado. A polícia agora, Killing, vai investigar aquelas festinhas, as festinhas no meio da pandemia. Tudo bem? Boa tarde para você. Tudo bom, Alessandro? Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. A Polícia Metropolitana de Londres afirmou que vai investigar festas que aconteceram nos últimos 2 anos em meio a lockdowns aqui na Inglaterra, quando as regras não permitiam. Mais uma polêmica envolvendo o primeiro-ministro Boris Johnson. Ontem, inclusive, saiu o relato de outra festa que aconteceu em junho de 2020, festa de aniversário de Boris Johnson, que a esposa dele organizou uma surpresa. Ele voltou para a residência oficial depois de uma visita a uma escola, e aí tinha bolo lá, cerca de 30 pessoas, o pessoal cantou parabéns, e é claro que isso não pegou bem. A polícia já vinha sendo bastante pressionada, porque durante alguns períodos aqui na Inglaterra, se você realizasse festa, poderia ser multado. Então, muita gente falando, poxa, por que para o governo as regras podem ser diferentes? E aí agora a Polícia Metropolitana entrou na parada. Acontece também uma outra investigação paralela que está sendo feita pela segunda secretária do gabinete de Boris Johnson. Esse relatório, ao que tudo indica, já está pronto, deve ser entregue a Boris Johnson hoje à noite, e amanhã ele deve fazer um pronunciamento. Lembrando que amanhã é quarta-feira, dia de sabatina no Parlamento Britânico, quando o premier precisa prestar contas à sociedade e responder perguntas da oposição. Fontes afirmam que esse relatório tem um poder bastante comprometedor para o premier Boris Johnson. São várias festas que foram realizadas, ele chegou a pedir desculpas públicas à nação, uma desculpa também pessoal à Rainha Elizabeth, porque 2 festas aconteceram na véspera do velório do príncipe Philip, o marido da monarca. É uma crise que está deixando Boris Johnson de cabelo em pé. Ele disse que vai cooperar com as investigações da polícia e que essas investigações podem trazer clareza também ao público. O que muita gente pergunta é se ele vai permanecer no cargo. Boris Johnson disse que não vai renunciar. Então, a maneira para ele sair é um pouco complexa. Cerca de 54 deputados do Partido Conservador precisam escrever uma carta pedindo um voto de desconfiança. A partir daí, esse voto acontece no parlamento. O Partido Conservador tem 360 cadeiras e aí precisa de uma maioria mínima. Portanto, 181 deputados votando para que Boris Johnson saia do cargo. Apesar de tudo, ele ainda tem um certo respaldo dos seus deputados do Partido Conservador. Mas é claro que as revelações, tanto desse documento que será entregue a Boris Johnson, dessa investigação por parte da secretária do gabinete, como a investigação da polícia, podem mudar a situação. Só para recapitular então, Killing, esse pronunciamento ele acontece amanhã, é isso? Tá marcado para amanhã? Pelo que parece, sim, viu? Porque amanhã ele já precisa ir ao parlamento e, ao que tudo indica, já vazou que foi entregue a Boris Johnson o relatório dessas investigações. Então ele deve ler esse relatório hoje, tornar público para outros políticos amanhã de manhã, e aí no parlamento deve fazer um pronunciamento. E não tem nenhuma especulação do que pode ser o teor. Você mesmo falou, né? É difícil pensar em renúncia, até porque ele já negou esse tipo de ação por várias vezes. Mas a situação Boris Johnson vai jogar na defensiva. Vai jogar na defensiva porque ele continua falando que imaginava que não estava quebrando nenhuma regra e que eram reuniões de trabalho e que os jardins da 10 Downing Street, a residência oficial onde várias pessoas trabalham, seria uma extensão do escritório. Então dá para esperar uma retórica defensiva de Boris Johnson. Ele afirma que não quebrou as regras, mas resta saber o que tem nesse relatório. Bom, os britânicos que se entendam, né, com mais essa crise.